Paulo disse: Ele nos libertou do império das trevas. No entanto, para que sejamos libertos do império das trevas, precisamos entender a questão da libertação. Evangelho de Jesus Cristo, segundo registrou o evangelista João, capítulo de número 8, e o versículo de número 31, e alguns versículos. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Diga em voz alta: permanecer na palavra. Versículo seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a repetição da palavra vai trazer a compreensão da verdade, a verdade que liberta. Não tem como ser liberto do reino das trevas se não for pela palavra. A palavra que vai libertar. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Lembra que eu falei que o escravo não admite a condição? Uma pessoa viciada na cachaça, pergunta para o bêbado: você é viciado em cachaça? Não. Porque ele não entende a sua condição. Versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Fala em voz alta comigo: escravo do pecado precisa conhecer a palavra. Está entendendo, querido? Versículo 35. O escravo não fica sempre em casa. O lobo não consegue ficar todo dia na casa da ovelha. Por mais vontade que ele tenha, por mais desejo que ele tenha, ele não consegue. O filho, no entanto, disse o versículo 35, o filho, sim, para sempre. Parece que algumas pessoas têm um desejo de Deus, uma vontade do rebanho do Senhor, mas que estão sempre com vontade da carne. Estão sempre com vontade de alguma coisa lá de fora, lá do reino das trevas. Sempre dentro do coração aquele desejo por aquilo, pela carne. E eu ouço algumas perguntas que me chamam a atenção. Alguém quer que eu prove na Bíblia que tal coisa é pecado. E eu tenho que provar alguma coisa para você? A comida da ovelha não está descendo bem? Significa que está faltando transformação. Está faltando o milagre, a metamorfose de lobo para ovelha. Se você não ouvir a palavra e não permitir que a palavra promova em você essa libertação do reino das trevas para o reino da luz. O escravo não consegue ficar. O filho, sim, esse fica para sempre. Então, quando você está curioso, quem é que pode me provar que aquilo é pecado? Ah, porque me perguntaram e eu não sei responder. Você é ovelha, então você responde como ovelha. Quando você não tem resposta de ovelha, significa que você ainda não atingiu a condição de ovelha. O mundo pergunta para você: por que você corta o cabelo desse jeito? Ah, porque o meu pastor me obrigou. Negativo. Você ainda não é ovelha. Agora, quando você responde corretamente, esse corte de cabelo é porque dentro do meu coração o Espírito Santo disse que esse é mais agradável para ele. Independente da opinião do pastor, independente dos usos e dos costumes da igreja, dentro do meu coração o Espírito Santo ministrou que isto é bom. Pronto. Aí você já sabe, definiu, é ovelha. Só é possível essa metamorfose a partir de um clamor ao Senhor. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis.
Diga em voz alta: verdadeiramente sereis livres. Romanos capítulo 6, versículo 18. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E obviamente da justiça de Deus. Quando você está libertado, liberto do pecado, a opinião dos outros não pode te afetar mais. A curiosidade dos outros não te afeta mais. A vontade de estar na roda dos escarnecedores não te atinge. Porque você está liberto do pecado e feito servo da justiça de Deus. Quando você não consegue dominar essa vontade, hoje você está aqui no culto, amanhã você está lá em qualquer outro lugar, procurando satisfazer a tua condição de escravo, da qual você ainda não conseguiu admitir. Significa que você precisa clamar ao Senhor e dizer: eu quero sofrer a metamorfose, eu quero ser transformado daquela condição antiga para uma condição nova. Uma vez libertados do pecado, você tem resposta. A resposta vai estar no seu coração. Conhecereis a verdade vem pela palavra, a verdade é pela pregação. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu quero ser liberto? As minhas palavras precisam estar em vós, para que isto os identifique como libertos. Não é o quanto eu vou a uma igreja, não é o tanto de cultos que eu frequento que identifica a minha libertação. Não é quantos testemunhos eu darei que vai dizer quão liberto eu estou. O que vai definir isso é a palavra de Deus intrínseca em você. Quando você está andando pelo caminho da vida e o seu pé está preso na vontade daquele vício antigo, daquela prática antiga, significa que a palavra ainda não te libertou. Mas eu tenho da parte de Deus uma notícia nessa noite. O pastor Carissone disse assim no início do culto: vocês acreditam que Jesus está nesse lugar? Quantos acreditam ainda? E ele veio para libertar vidas. Veio para libertar vidas que estão escravizadas por forças do mal. Essas perguntas que você tem dentro do seu coração, essa curiosidade em relação a por que eu não posso fazer isso, se ainda não me provaram que isso é pecado, isso significa que o seu pé está acorrentado em alguma força maligna. Mas eu vou repetir: o Senhor está nesse lugar, anjos de Deus com uma espada desembainhada, prontas a cortar essas amarras. Quando você disser: Senhor, eu creio na tua existência, creio na tua palavra e sei que o Senhor é poderoso para promover libertação, porque o Senhor quer fazer uma obra grande no meio do seu povo, a partir do momento em que o rebanho começar a se colocar como homens, mulheres, jovens e crianças de Deus, para fins da obra do Senhor.